eu sou a bibliotecária Cíntia, do Hospital Federal Cardoso Fontes. Vamos falar sobre elaboração de referência bibliográfica. De acordo com a norma bibliográfica ABNT NBR 6023 de 2018, segunda edição, destina-se a orientar a preparação e compilação de referências de material utilizado para a produção de documentos. Aqui temos a definição de referência. O que é uma referência bibliográfica? É o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Numa referência, temos elementos essenciais e elementos complementares. As referências podem estar localizadas no rodapé, no final de textos, partes ou seções, no caso de capítulos de livros, ou em listas de referências, no caso de TCCs e artigos. Regras gerais de apresentação. Vamos ver agora como que as referências devem vir apresentadas. Devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, tamanho 12, fonte Arial ou Times New Roman. Os elementos essenciais devem refletir os dados do documento referenciado. Elementos essenciais é como o próprio nome já está falando. É o essencial, são elementos essenciais que cada referência deve apresentar. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em e a data de acesso, também precedida da expressão acesso em. Depois nós veremos isso na prática, mais lá para frente. Não se aplica a mensagens e documentos eletrônicos cujos os endereços não estejam disponíveis. Isso é o quê? Por exemplo, você retirou uma referência da internet. Então, para você referenciá-la corretamente, vai botar o site que ela tem e a data de acesso. Então, essa nota só é aplicável para o documento eletrônico cujo o endereço esteja disponível. Atenção! Os documentos devem ser apresentados em sequência padronizada e com pontuação uniforme. A lista de referência deve vir após as conclusões finais do trabalho ou conclusão, sendo precedida pelo título Bibliografia em caixa alta, centralizado e sem numeração de seção. Não confundir bibliografia com referências bibliográficas. Bibliografia contém referências lidas no decorrer do TCC. Referências bibliográficas contêm somente as referências que foram citadas. Nem sempre, agora, na listagem de bibliografia, vai conter todas as referências que você citou. Então, referência bibliográfica vai repetir as referências em bibliografia. As expressões et al, in, sine loco, sine nonine, sn devem ser grafadas em itálico. Essas expressões são expressões usadas para, por exemplo, o sine loco é o sem local, quando uma referência não tem o local de publicação. É usado entre colchetes,
S.L, fecha colchetes. O sine nonime é sem editora. O et al é usado para referências de documentos com mais de 3 autores. Vamos ver isso posteriormente. Em caso de ausência do nome da cidade, pode ser indicado estado ou país, desde que conste no documento. Não utilizar mais o travessão para indicar repetição de nome de autor na listagem. Na ABNT 6023, primeira edição, quando os autores dos artigos, por exemplo, a gente tem uma listagem de vários artigos que eu li e eu quero referenciá-los. Quando esses autores se repetiam, a gente utilizava o travessão. Nessa nova, na segunda edição, a NBR 6023/2018, ela não é usado mais o travessão. Precisa repetir o nome dos autores que você está referenciando. Outra regra também, não utilizar mais os sinais de maior e de menor para documentos eletrônicos após o disponível em. Vamos falar agora das regras gerais para a indicação de responsabilidade, quando a entrada de autor, sendo uma pessoa física, deve ser indicado pelo último sobrenome em letras maiúsculas, seguidas do prenome e outros sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento. Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. Convém padronizar os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor, quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos. Isso aqui a gente vai ver numa tabela mais à frente. Quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados. Quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos, sendo que permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Então, quando vocês pegarem um artigo e quer referenciá-lo e tiver mais de 3 autores, permite-se colocar o primeiro autor, depois seguido da expressão et al. Para organizador, coordenador, tradutor, editor, entre outros, colocar a abreviatura em letra minúscula e entre parênteses. Outros tipos de responsabilidade. Quando o seu documento, que você quer referenciá-lo, tiver tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros, podem ser acrescentados após o título, conforme aparece no documento. Aqui temos uma tabela onde o que eu falei anteriormente a gente vê na prática, tá? Então, por exemplo, na coluna número 1, você tem os autores, um autor só. Digamos que uma referência que eu tenha seja do autor Roque de Brito Alves. E ele é um organizador. Você vai botar o sobrenome dele em caixa alta, separado por vírgula, entre parênteses a palavra org e fecha parênteses. Logo abaixo, quando você tem um nome de um autor cujo nome é hispânico, como, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, a entrada principal fica Garcia Marques, vírgula, Gabriel. Quando o autor é parentesco, por exemplo, neto, sobrinho, júnior, é usado o sobrenome
com o grau de parentesco logo ao lado, que é Assaf Neto, Alexandre Torres. Quando o autor vem com um sobrenome composto, Espírito Santo, a entrada correta fica Espírito Santo, SM.F. Esse M e o F são as formas abreviadas. A gente coloca conforme aparece no documento. Se no documento vier o nome do autor abreviado, bota-se na referência de forma abreviada. Se vier o nome do autor por extenso, coloca-se por extenso. E, ao final da primeira coluna, La Torre Máximo, que sendo um prefixo, então vai usar logo em seguida do prenome assim, La Torre. Na próxima coluna, temos exemplos de autores quando a referência contém até mais de 3 autores. Até 3 autores. Souza José, Pereira André. A de cima temos a forma abreviada, logo embaixo o nome por extenso. Passos LMM Fonseca. Aqui agora um outro autor, aqui no caso temos 3 autores, o Passos LMM, o segundo autor Fonseca A e o terceiro autor Chaves MA. No caso aqui logo abaixo, o caso de um autor sendo um editor. Bota-se o sobrenome, ponto e vírgula, o outro sobrenome do editor, entre parênteses, ed. Ponto. E também quando um autor é coordenador. Marcondes é, ponto e vírgula, um outro autor na qual ele tem a função de coordenador. Abre parênteses, bota coorde. De forma abreviada, fecha parênteses. E na coluna aqui, por último, quando a referência tem 4 ou mais autores. Conforme foi dito, permite-se colocar o primeiro autor seguido da expressão et al. Ou também coloca-se o primeiro autor por extenso, seguido do et al. O outro exemplo é colocando o nome dos 4 autores: Taylor, Levine, Marcellin e Millis, ambos separados por ponto e vírgula entre um autor e outro. Aqui nessa coluna, o autor é o Pinto, RN, RN está em nome abreviado, seguido do et al. Ou também coloca-se o nome dos 4 autores: Lucas Pinto, ponto e vírgula, Marcos Silva, ponto e vírgula, José Collet e ponto e vírgula, Laís Souza. Vamos ver agora quando tem a indicação de responsabilidade sendo uma entrada de pessoa jurídica. Já vimos quando o autor é pessoa física, agora vamos ver entrada de autor pessoa jurídica. As obras de responsabilidade de pessoa jurídica, que são órgãos governamentais, empresas, associações, entre outros, têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviado. Exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando aparece no documento por extenso ou quando aparecer no documento de forma abreviada, ABNT. Fundação Oswaldo Cruz, pode-se usar por extenso ou Fiocruz. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da mesma forma, usa-se por extenso ou abreviado, IBGE. Petróleo Brasileiro S.A. ou Petrobras. Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior
ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Exemplos: no caso de legislações, se você quer citar uma legislação feita pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vai entrar São Paulo, entre parênteses, Estado, ponto, Secretaria do Meio Ambiente. Se for um documento que você quer referenciar, feito pelo Ministério da Saúde, a entrada vai ser Brasil, ponto, Ministério da Saúde. Quando Estado e município forem homônimos, indicar entre parênteses a palavra Estado ou município. Quando os municípios forem homônimos, indicar a sigla do Estado entre parênteses. Por exemplo, as legislações municipais, feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, como é que fica para entrada correta? Rio de Janeiro, entre parênteses, município, Secretaria Municipal de Cultura. E uma legislação feita por Viçosa, Minas Gerais. Vai entrar o Estado, conforme foi falado acima, ponto, entre parênteses, a cidade, Estado, entre parênteses, ponto, lei e o número da lei. Ainda falando sobre a entrada de pessoa jurídica, né? Quando a instituição vinculada a um órgão maior tem uma denominação específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. Exemplo disso são as universidades. Se você tem um documento que quer referenciá-lo, cujo autor é uma universidade, vai entrar tudo em caixa alta, Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar no final, entre parênteses, a unidade geográfica que a identifica a jurisdição. Exemplos: os documentos que os autores são Biblioteca Nacional. Como existe Biblioteca Nacional no Brasil, você tem que botar entre parênteses Brasil e Biblioteca Nacional de Portugal. Bota-se o nome entre parênteses Portugal. Agora, vamos ver, na prática propriamente dita, os exemplos de referência. Como fica isso tudo que foi falado? Vamos ver o primeiro modelo de referência quando é monografia no todo. O que a norma traz para a gente como monografia no todo? Inclui livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e até mesmo um trabalho acadêmico, um TCC, uma tese ou uma dissertação. Conforme dito anteriormente, a gente vai ver aqui os elementos essenciais. São eles: autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, que tem alguns documentos que não traz nem subtítulo e nem a edição. Local, editora e data de publicação. São elementos referenciais que toda referência é essencial ter. Exemplo aqui. Vamos pegar um caso de livro, onde temos 2 autores. O primeiro autor é o Albuquerque, com o nome abreviado, ponto e vírgula para separar o primeiro autor do segundo autor, que é o Silva, E.J. Diagnóstico por imagem em pediatria, é o título do meu livro. 2 pontos, revisão de casos. Esse livro é da 2ª edição, o local Rio de Janeiro, Medbook, vírgula, o ano dele. Vamos ver agora os elementos complementares.
que são elementos que, acrescentados na referência, eles melhoram a identificação do documento. Então, são os elementos que complementam uma referência bibliográfica. Vamos ver aqui o mesmo exemplo do caso anterior, com os mesmos autores, diagnóstico por imagem em pediatria, um subtítulo, segunda edição, o local, editora, o ano. Só que, reparem bem, no elemento complementar, ele vem dizendo o número de páginas total, a paginação da bibliografia e o número de ISBN. Esse número de ISBN é como se fosse uma carteira de identidade do livro, tá? ISBN significa International Standard Book Number, tá? O ISBN, a nível de curiosidade, é fornecido pela Biblioteca Nacional. Elementos essenciais para trabalho acadêmico, tá? Vejam os exemplos aqui. Um autor, André Andrade de Aguiar, entrada pelo sobrenome. Um título, Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina, do ano de 2009. Essa minha referência é uma tese de doutorado, vai botar tese, entre parênteses, doutorado em cardiologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o local São Paulo e o ano de 2009. Vamos ver aqui agora exemplo de monografia no todo em meio eletrônico. O que é isso? Quando se tem uma referência, um livro, um manual, um guia, só que ela está em meio eletrônico, ela está no formato de CD, DVD, pendrive, ou até mesmo e-book, ou um próprio documento online, que tem site e outros. Então, trago aqui os elementos essenciais, tá? Essa referência é de 2 autores. Reparem que entre o primeiro autor e o segundo autor há um ponto e vírgula, cujo título é Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil, o local Rio de Janeiro, editora Fiocruz, de 1994. Está disponível no site da Fiocruz e a data de acesso do documento. Isso são elementos essenciais. Elementos complementares. Vai entrar os mesmos autores com o mesmo título, o local, a editora, a data. O que vai complementar? É o que não tinha na referência anterior. Na verdade, é um e-book com a quantidade de páginas dele, o nome da série, Coleção Mosquitos no Brasil, e traz também o número de ISBN para complementação mais ainda, um pendrive. Então, esses são exemplos de referência com elemento complementar retirado de um e-book. Vamos ver agora referência, um modelo de artigo de periódico. Vamos ver os elementos essenciais e elementos complementares. Aqui temos um artigo de periódico cujo tem mais de um autor. Então, eu optei por botar pelo primeiro, bota-se o primeiro autor, seguido da expressão et al. Disfunção do trato urinário inferior, um subtítulo, um diagnóstico comum na prática pediátrica, da revista Jornal Brasileiro de Nefrologia. O nome da revista, o nome do periódico vem em negrito.
Aqui eu fiz para ressaltar em amarelo, mas na referência vocês coloquem em negrito. Vírgula, o local, outra vírgula, o volume, número, a paginação que o artigo se encontra, página inicial e página final, do ano de 2013. E trago também os elementos complementares. Os elementos complementares vai entrar a mesma coisa do elemento essencial, só que é acrescido a periodicidade, o mês desse periódico, e eu acrescentei o ISSN. Assim como o livro tem ISBN, as revistas têm ISSN. ISSN é a carteira de identidade da revista, é o International Standard Serial Number. É fornecido pelo Catálogo Coletivo Nacional, CCN. Vamos falar agora de artigo de periódico online. Vimos artigo de periódico físico, agora vamos falar de online. No qual tem elementos essenciais, trago aqui, um autor só, o sobrenome Alexandresco, DT, o título do artigo com subtítulo, é uma referência em inglês, retirado da revista Dermatology Online Journal. Não sei o local deste periódico, porque é da internet. Quando se tira documentos de internet, não vem o local de publicação. Então, é usado o SL entre colchetes, volume, número, página e a periodicidade dele, com mês e ano. Colocamos o disponível em, o site na qual esse periódico foi tirado e a data de acesso do documento. Reparem que em elementos complementares a referência vai se repetir todinha, só que com o número do DOI. O DOI é o Digital Object Identifier, é um padrão para identificação de documentos em redes de computador, como a internet. Então, os elementos complementares, além de ter os elementos essenciais, eles vão ter mais elementos que complementam a referência. Tá? Depois do DOI, coloca-se o site no qual o documento está disponível e, por último, a data de acesso. O DOI, conforme mostra aqui, é a identificação, é o identificador de objeto digital, é o registro para qualquer tipo de arquivo digital. Assim como o livro tem ISBN, as revistas ISSN e documento eletrônico vai ter o número do DOI. Vamos ver aqui agora documento exclusivo em meio eletrônico. Elementos essenciais. Vai ter autor, título da informação, ou serviço ou produto, versão ou edição, se houver, local, data e a descrição física do meio eletrônico. Então, para finalizar, vamos ter exemplo do Twitter e das bases de dados up-to-date. Um exemplo de Twitter é botando o autor, o título, o local, vírgula, a data, dia, mês e ano, retirado do Twitter, @bibliofal, disponível no site e coloca a data de acesso.
Para referências em bases de dados up-to-date, que está muito em alta aí, que todo mundo usa para os estudos de caso clínico, o exemplo de referência fica assim: Gregory M. Lucas et al., porque é um autor só, o título, o subtítulo, no caso é de site, bota-se o SL, pois não tem o local, o mês, o ano, vai escrever do lado ponto up to date e o site que foi disponível e colocando por final a data de acesso, com dia, mês e ano. Bom, fico por aqui. Caso de dúvidas, deixe o contato com o e-mail da biblioteca. biblioteca_hfcf@hgj.rj.saude.gov.br. Obrigada.